deixou que essas empresas crescessem com quase nenhuma regulação. E quando os efeitos não intencionais dessa indústria começaram a permear a sociedade, você já está numa situação de uma certa irreversibilidade. Como é que você vai mudar um modelo de negócio da Google, da Meta, a essa altura do campeonato? As redes sociais são importantes porque é através dela que passa boa parte da informação, do conteúdo sobre política, por exemplo, que as pessoas consomem em época eleitoral para decidir o seu voto, por exemplo, mas não apenas elas, né? A gente tem as plataformas de busca, como o Google, tem os aplicativos de mensagem, né, que não são redes sociais no sentido estrito, eles são feitos para serem ferramentas privadas, e não obstante, a gente tem visto como no Brasil e em outros países elas têm adquirido um papel central de influência na esfera pública. Então, essa infraestrutura tomada como um todo, na minha avaliação, é o que está provocando essa crise, essa desestabilização mais geral nas instituições políticas da era pré-digital, né? Porque hoje em dia a gente tem praticamente uma substituição de mediações pré-digitais por mediações digitais em todas essas esferas, incluindo a própria esfera do Estado. A gente tem situações um pouco absurdas, onde um período eleitoral, de campanha eleitoral muito curto, que a gente pega ali um mês, às vezes uma questão de dias, o que acontece naquele momento pode decidir uma eleição, que é o destino de um país durante 4 anos, né? Algum conteúdo que viraliza, alguma mentira que ganha uma proporção de forma tão rápida que não era tão comum, era muito mais improvável num sistema de mídia não digital anterior. Uma outra forma bastante evidente é o modo como essa infraestrutura de mídia, de certa forma, inverte as hierarquias entre público e privado. Né? A democracia liberal ela é muito baseada nessa dicotomia, né? De que nós temos uma persona privada e uma persona pública, e quando a gente vai tratar de política, a gente vai tratar de coisas públicas. Então, a gente tem que sair do nosso mundinho, né? Sair dos nossos vieses e pensar no coletivo, pensar no que é geral. Tem toda uma etiqueta de comportamento, de um tipo de linguagem, que você vai estar, idealmente, acionando ali no que o Habermas chamou da esfera pública, né? Que é essa esfera pública que acompanha as instituições democráticas. Então, não é que não existia fofoca, teoria da conspiração, briga política, existia, mas isso era periférico ao sistema democrático como um todo, e o sistema de mídia apoiava isso. Por causa da internet, os eleitores acabam usando critérios para votar que são critérios não da esfera pública, mas que são critérios da sua vida cotidiana. Então, quem é o bom, quem é o mal, né? O bonzinho, o malzinho, quem eu gosto mais, quem é mais bonito, quem é mais carismático. É claro que você vai dar uma vantagem comparativa para forças políticas que não têm esse compromisso com os critérios, com as normas e os padrões da esfera pública adequada à democracia liberal. Então, você tem um certo benefício indireto, digamos assim, uma certa vantagem comparativa que essas forças políticas têm com relação a uma força política mais convencional. A grande questão do 8 de janeiro foi que condições estavam dadas para que tudo aquilo que a gente via no online, de repente, se transpôs para o offline. Eu acho que essa é a grande questão que a gente tem agora. Não é mais se existe discurso de ódio, se existe teoria da conspiração na internet. Isso existe. Antes, o que a gente via eram assim trajetórias pontuais. Aquele soldado lá na Bahia, né, que acabou morto ali no farol. Você vê que alguém estava radicalizado e, obviamente, né, as mídias digitais são hoje o principal veículo de radicalização, em especial aquelas mais fechadas, né, como os aplicativos de mensagem. Mas esse movimento em massa, né, de ter centenas, milhares de pessoas partindo para uma ação direta violenta, foi um pouco assustador. Né? E é assustador pensar que, se nada foi feito, a tendência é só esse tipo de fenômeno se tornar mais comum.
regular a plataforma não é regular o usuário comum. Você regular a plataforma implica regular algoritmos e também regular mediadores, ou grandes mediadores dentro desses ambientes, que são os tais influenciadores. Então, você não precisa fazer nenhuma lei sobre a liberdade de expressão do usuário comum, a não ser naqueles casos, é claro, que ele cometam crimes. É possível haver, por exemplo, regulações diferenciais para grandes plataformas ao invés de plataformas menores, né? É possível você ter uma regulação diferencial para período eleitoral, por exemplo. Eu acho que a questão das teorias da conspiração sobre fraude nas urnas, que estão aparecendo não só no Brasil, né, em inúmeros outros países, né, isso eu acho que são tipos de conteúdo que podem ser mais diretamente regulados enquanto conteúdo. Mas esses são casos extremos. Todos os outros casos, eu acho que deveria haver um foco em estar reequilibrando os vieses algorítmicos. Por que um canal sensacionalista que vai crescendo no YouTube com teoria da conspiração, com mentira, etc., ele é impulsionado mais pelo algoritmo do que um veículo de imprensa profissional, por exemplo? Né? Porque liberdade de expressão não é liberdade de alcance. Quem dá o alcance é a plataforma. Quem dá o alcance é o algoritmo. Fazer essa diferenciação também ajuda o usuário a entender que não se trata aqui de estar regulando liberdade de expressão, mas estar reequilibrando, né, os termos nos quais alguns conteúdos, canais, influenciadores têm um impulsionamento muito maior por parte dos algoritmos do que o outro. É muito desafiador você pensar a regulação que atue de forma indireta, que não incida diretamente sobre conteúdos X ou Y. Mesmo porque, se você faz uma regulação desse tipo, ok, hoje a gente tem um governo democrático, etc. Mas e se amanhã a gente tiver essa regulação na mão de um outro governo que vai estar usando ela contra oposição, contra crítica, etc. No caso da União Europeia, por exemplo, né, uma das formas que elas fazem isso é pressionando, botando mais pressão sobre as plataformas, tá? Para que elas desenvolvam melhores formas de fazer a autorregulação no nível do algoritmo. Um outro ponto que eu acho interessante do debate europeu também é que a gente tem que começar a mudar um pouco essa questão da liberdade de expressão, porque se você tem teoria da conspiração, se você tem desinformação, se você tem mentira circulando, ganhando tração, sendo beneficiada pelo ambiente das plataformas, o que significa? Que outras pessoas não estão tendo liberdade de expressão. As pessoas que são atacadas por discurso de ódio, a liberdade de expressão delas está sendo inibida. E tem uma série de regulações aí que podem ser feitas no sentido de estar forçando as plataformas a cumprirem com leis que já existem. Né, leis de difamação, leis de racismo, né, de discurso de ódio, de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né? São leis que já existem, que as plataformas precisam, elas têm essa obrigação de ajudar o poder público a estar controlando esse tipo de ofensa, né, que já é qualificável nos termos legais que a gente já tem hoje.